A palavra que será lida se encontra no Salmo número 68. Apenas 2 versículos de grande expressão. O de número 19 e o de número 20. Salmo 68, 19 e 20. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Eu vou ler outra vez. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Quero compartilhar nessa manhã, de forma muito objetiva, algo sobre o tema entregando os fardos. Isso porque tenho absoluta certeza de que a grande maioria dos que aqui estão carregam a seu próprio modo fardos na vida. E os fardos que carregamos nos cansam, nos vergam, sugam as nossas energias, tiram todo o ânimo para que vivamos. Os fardos que a vida vai colocando sobre as costas de cada pessoa, vai fazendo com que, muitas vezes, o horizonte vá ficando cada vez mais distante e todas as possibilidades de vitória sejam transformadas em miragens. Não há quem não carregue o seu fardo. Até adolescentes, no início da adolescência, levam ao seu próprio modo os fardos da sua própria vida. Há uma história que diz que certo dia um beduíno perguntou a um cristão o que podia fazer para chegar ao céu. E esse beduíno era um homem que tinha muitos escravos, muitos bens, conhecido pela sua forma cruel de lidar com os que a ele pertenciam. E aquele cristão disse o seguinte: apanhe 3 pedras, 3 rochas, coloque nos ombros e vamos juntos subir essa montanha que está à nossa frente. E diz a fábula que logo no início o beduíno olhou para o cristão e disse: eu não aguento, já estou cansado, vou cair. E o cristão disse: então deixe cair, jogue fora uma das pedras. Ele fez isso, caminhou mais um pouco e mais adiante, mais uma vez reclamou, dizendo: vou cair, não aguento, está pesado. E o nosso irmão disse: então deixe cair mais uma, fique só com uma pedra nos ombros. Ele assim fez, conseguiu caminhar mais, andou mais, mas logo depois cansou e disse: mesmo com uma pedra está difícil, eu não vou conseguir. E disse o cristão: então jogue fora também a última pedra. E ele lançou fora aquela última pedra e começou a caminhar. E o nosso irmão aproveitou o momento e disse: para você, meu amigo, chegar ao céu, você precisa jogar fora pelo menos 3 pedras na sua vida. Primeiro, dispense as más companhias, você anda com gente muito ruim. Segundo, faça o seguinte: ponha seus escravos em liberdade, porque Deus é o Deus da libertação. E terceiro, restitua a todas as pessoas o que você delas roubou, o que você delas tirou. E o beduíno então chegou à conclusão de que esses fardos eram muito mais pesados do que aquelas pedras que ele carregava montanha acima. Amados irmãos, o que é um fardo? O dicionário diz que fardos são um conjunto de coisas volumosas ou pesadas que se destinam a transporte, carga, pacote, embrulho,
volume, etc. Figuradamente, fardo é aquilo que é difícil da gente suportar ou que impõe responsabilidades penosas à nossa vida. Os gregos usavam essa palavra fardo como uma metáfora para as lutas da vida, para as dificuldades da vida. E qualquer um de nós aqui nessa manhã pode identificar inúmeros tipos, modelos de fardos que tiram a nossa paz. Por exemplo, existe o fardo da labuta, do trabalho, da rotina de todos os dias. Há pessoas cujo trabalho é penoso, há pessoas cujo sustento é extraído de uma vida profissional que traz um peso tremendo, que produz sacrifícios. Há gente que, para sobreviver, todos os dias carrega um fardo, e o trabalho sem o qual não pode caminhar, não pode existir, torna-se num grande fardo, num dos fardos mais pesados da vida. Há pessoas que são escravas do trabalho e que por isso vivem estressadas, deprimidas, em profunda angústia. Só o fato da lembrança chegar de que amanhã precisa repetir a mesma coisa, fazer de novo tudo o que fez hoje, já é um peso, já é um fardo, já é uma agonia, já é uma cadeia, já é uma escravidão. Mateus capítulo 23 diz que há outro tipo de fardo, que é o fardo das tradições religiosas, o peso do legalismo. Os fariseus eram mestres nisso. Os fariseus colocavam fardo sobre as pessoas, exigindo delas o cumprimento fiel de coisas que eles mesmos não cumpriam. E o Senhor Jesus chegou ao ponto de dizer aos fariseus: vocês colocam sobre os outros cargas que vocês não carregam. E o legalismo religioso, ao invés de produzir libertação, carrega a pessoa de fardos. E a pessoa vive acuada, presa, não pode isto, não pode aquilo. E então a fé passa a ser resultado do medo. A pessoa já não segue a Jesus, nem vive a vida espiritual por amor, não vive porque gosta do Senhor, porque ama o Senhor, mas vive acuada pelo medo, aguilhoada pelo medo, medo de castigo, medo de punição, medo do inferno, medo do diabo, medo de despacho, medo disso, medo daquilo outro. E quem vive sob o fardo do legalismo religioso vive uma vida desgraçada. Embora o discurso possa ser bonito, a pregação possa ser agradável, mas a vida se torna um inferno sobre a face da terra. Isso porque a religião, quando ela é praticada sem ser motivada pelo amor, ela se torna um fardo. Há outros que estão vergados, e vocês sabem disso, sob o peso dos fardos financeiros. Desemprego ou ameaça, salários defasados, despesa maior do que receita. Muita gente que vive a tirania de uma economia onde a distribuição de renda é caótica, é maligna, melhor dizendo. E Paulo reconhece a sobrecarga financeira e o fardo da dificuldade econômica, de pessoas que olham para amanhã e não têm nenhuma perspectiva, de pessoas que precisam sobreviver com um rendimento absolutamente impossível de ser entendido por quem não vive aquela experiência. Isso é uma sobrecarga, a angústia, as dívidas que crescem como bolas de neve. O telefone toca, a pessoa toma um susto, alguém aperta a campainha, é uma agonia. As pessoas que assim vivem sobrecarregadas, vivem como que esgueirando-se pela vida, fugindo da própria sombra, procurando escape todos os dias. E é impressionante como o sistema maligno, gerenciado, como disse o Otmani, por uma mente maligna que é a de Satanás, produz escravidão. A pessoa se liberta de uma, cai noutra. Consegue vencer uma etapa, cai noutra. E o fato é que vivem quase que a vida inteira dominadas, escravizadas e vergadas sob o fardo terrível das angústias financeiras.
Há outros que vivem o fardo do sofrimento e da perseguição, da enfermidade, das doenças crônicas, irreversíveis, ou aqueles que são perseguidos em todos os níveis, perseguidos fisicamente, às vezes no ambiente de trabalho, perseguidos espiritualmente por entidades espirituais que vão destruindo a mente, entidades, espíritos malignos, como diz o apóstolo Paulo, que vão criando uma esquizofrenia, produzindo a esquizofrenia, e a pessoa vive em estado de fuga, com aquela síndrome de perseguição, e a vida passa a ser um absoluto inferno para ela. Há pessoas que de tanto pecarem e viverem escondidas sob o tapete do pecado, são vitimadas por esse fardo terrível de uma perseguição espiritual maligna. Eu fui procurado por uma mulher que me abriu o coração. Ela conheceu Jesus e resolveu tomar uma decisão na vida. E ela me confessou que há 18 anos tinha um amante. Mas não apenas isso. Nos 18 anos de relacionamento com esse homem, o que mais choca é o fato de que esse amante é marido da irmã dela. E eu confesso a vocês que eu tive umas 3 ou 4 noites de insônia profunda, e Carmen me perguntando o que é, e eu não posso dizer, porque nós, pastores, somos depositários fiéis de vidas, e empatizamos, e nos agoniamos, e a dor do outro é a nossa dor, e o sofrimento do outro é o nosso sofrimento, e torna-se mais agudo quando temos a convicção e o caráter sério para não passar à frente, para não destruir ainda mais aquilo que a vida e o diabo já estragaram de uma forma tão terrível. Assim, esse é um fardo insuportável. E há pessoas que, não suportando o peso de um fardo assim, acabam atentando contra a própria vida, vendo a morte como escape, vendo a morte como solução. Como diz o reverendo Caio Fábio, quando a vida se torna a pior coisa da vida, a morte passa a ser uma esperança, e as pessoas fogem para lá. Há outro fardo terrível, que é o fardo dos vícios. Quantas pessoas amarradas, presas, agrilhoadas, vícios em drogas, alcoólatras, pessoas que querem, mas não conseguem, que desejam, mas não vencem. Muita gente boa, muita gente séria, que se deixou amarrar pelas cordas do vício. Há pouco tempo eu vi uma entrevista de alguém na TV Globo que dizia: eu preciso de tratamento, porque, dizia a pessoa, eu amo a minha família, mas não consigo viver sem o sexo ilícito. E criou-se então um quadro de compulsão, e alguns médicos estavam ali debatendo esse assunto. E há muitas pessoas que gostariam de ter vitória sobre isso, mas são escravas disso aí também, de fantasias que na verdade são taras, de fetiches que precisam ser derrotados em nome de Jesus, para que haja saúde na alma, saúde na mente, saúde no espírito e, por conseguinte, saúde no corpo, porque o homem, o ser humano, é um sistema integrado, e se há doença em um ponto, em uma área, todas as outras serão afetadas. E há que se ter libertação do fardo do vício. Há outro fardo terrível, que é o fardo dos pecados encobertos. Há muitas pessoas que acham que o tempo perdoa pecado, e diz assim: já faz 30 anos que eu pequei. Para Deus continua atual, porque Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Tempo não perdoa pecados. Há outras que acham que sacrifícios pessoais perdoam pecados,
E no meio cristão evangélico surgiu até uma expressão: pagar o preço. Mas quero dizer a você que você pode frequentar todos os cultos, vir para todas as vigílias, nada disso perdoa pecado. Só quem nos liberta do fardo do pecado é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A única coisa que faz Deus nos perdoar é o sangue que Jesus derramou sobre aquela cruz. Amém? Isso nos perdoa. Agora, quanta gente sofrendo porque não quer confessar. E aí fica aquela vozinha aqui: olhe, se você confessar, todo mundo vai saber. Se você confessar, vai ser sua derrota. É melhor ficar com isso. Guarde isso. E aquilo fica como um espinho na alma, como uma pedrinha no sapato. E a pessoa vai vivendo uma vida de infelicidade até o dia em que abre o coração, confessa e é perdoada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca vi ninguém, em 32 anos quase de ministério, confessar os seus pecados a Deus para piorar. A confissão é terapêutica, libertadora, ela cura, ela restaura, ela renova, ela faz do indivíduo uma nova vida, ela alivia, muda completamente a vida da pessoa. Amém? Mas há outro fardo terrível. Sabe qual é? É o fardo de levar o fardo dos outros. Esse não é brincadeira. E eu sei que há muita gente aqui, basta olhar os que fazem assim com a cabeça. Gente que já não basta os fardos que tem, ainda leva os fardos dos outros. Ou por uma doença, ou por desemprego, e o que é pior, às vezes, por absoluta irresponsabilidade ou morbidez do outro, e você se vê obrigado a levar aquele peso nas costas. Levar o fardo dos outros é algo difícil, é algo complicado, mas ironicamente é o que nos faz ficar mais parecidos com Jesus, porque foi o que ele fez, carregou o nosso fardo. E finalmente existe o fardo da ansiedade, talvez seja o mais marcante, o desconhecimento do futuro, as incertezas, a agonia, o patrimônio que você construiu e que amanhã um louco com a canetada pode levar, com uma medida provisória pode ser retirado, com um plano dos que já aconteceram muitas vezes pode absolutamente ser destruído, e isso gera ansiedade, medo, agonia. Agora a pergunta é: como aliviar-se dos fardos? Eu estava conversando com o nosso irmão Dr. Djalma antes do culto, e lembrando uma conversa que tive há cerca de 1 mês e meio atrás com um médico muito conhecido nas Alagoas, é uma referência da medicina naquele estado, já um decano da medicina, Dr. Milton Enio, meu amigo pessoal que muito me honra. E Dr. Milton, conversando, almoçando comigo em Maceió, ele me disse o seguinte: olhe, hoje no Brasil são consumidos por dia 50 milhões de comprimidos tranquilizantes. Só no Brasil. E ele me disse: o campeão é o Lexotan. E foi me mostrando. A indústria farmacêutica, disse ele, é a segunda do mundo em lucro, só perde para o petróleo. E quem carrega a indústria farmacêutica são os tranquilizantes. E a conversa continuou, ele me disse: você sabe, Alexandre, qual é o segundo remédio mais consumido do mundo hoje? Eu disse: não tenho a menor ideia. Ele disse: o Viagra. Aí ele disse: até aí tudo bem. O que choca, disse ele, é que os maiores consumidores do Viagra estão na faixa etária de 35 a 45 anos. Então, disse ele, o que está acontecendo é que as pessoas estão se bombardeando de um lado com tranquilizante e se estimulando pelo outro lado com Viagras e que tais. E esta semana eu fui com Carmen
A gente estava almoçando aí no restaurante da cidade e havia uns 4 ou 5 homens conversando numa mesa ao lado, alguns mais idosos, outros bem jovens. Percebi pelo teor da conversa que eram advogados e gente de ponta. E lá para as tantas um disse: eu ando impressionado porque eu conheço muitos consumidores de Viagra com 20 anos de idade que tomam só para ver do que dá. E eu lembrei da conversa com o Dr. Milton Enio. Agora, observem o que também me disse esse médico. Ele diz: Deus colocou dentro de nós a solução para isso. E ele diz: o nosso organismo produz uma coisa chamada endorfina. E isso é algo que nos apazigua. Mas ela não é produzida sob estresse. Precisa haver tranquilidade, paz, sossego. Ele disse que o ex-presidente Bill Clinton até criou uma palavra nova nos Estados Unidos, porque quando ele estava na Casa Branca, agitado, estressado, ele dizia para os assessores: fiquem aqui que eu vou ali e já volto. Pegava o saxofone, ia para uma sala, e ele usava essa expressão que acabou virando mania, disse ele lá: eu vou endorfinar. E 15, 20 minutos depois voltava, e Dr. Milton Enio disse que logo em seguida exames eram feitos e tudo tinha voltado ao normal. E eu lembrei do convite de Jesus que disse: vinde a mim. Você quer endorfinar? Vá para Jesus. Jesus é o maior destruidor de estresse que há no planeta. Jesus venceu todos os inimigos que querem lhe vencer. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o diabo, ele venceu o estresse. Você já viu alguém mais tranquilo do que Jesus de Nazaré? Um barco parecia uma casca, uma folha na tempestade, todo mundo com medo, e Jesus dormindo. Vai ter endorfina assim no céu. Ondas enormes, e ele lá. Acordaram o Senhor. Ele ainda disse: vocês não têm fé. Daniel joga um homem numa cova de leões. Quando pensam que só tinha resto de osso, olham para dentro, estão lá os leões sentados e Daniel brincando com eles. E eu conto a história para o meu filho e digo: Daniel fez bilu, bilu, bilu nos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, por mais que sua cabeça esquente, por mais que seu juízo esquente, jamais esquentará numa proporção mínima do calor da fornalha onde os 3 foram jogados. No entanto, o rei olhou para dentro, espantou-se e disse: o que é isso? Os indivíduos estão passeando lá dentro. Parece que não foram jogados numa fornalha, parece que estão no calçadão de Boa Viagem. Olhem, jogamos 3, eu estou vendo 4. Esse quarto era o fator de tranquilidade. Então, Jesus elimina o estresse. Você quer descansar? Creia no que Jesus disse, obedeça e pratique. Aí o Dr. Milton Enio me contou que um médico amigo dele, da USP em São Paulo, resolveu fazer uma pesquisa nos conventos e instalou-se e visitou 3 conventos em São Paulo, dos jesuítas, dos beneditinos e dos carmelitas. E descobriu que a média de vida, de idade, dos frades e freiras era de 90 anos. Simplesmente porque vivem uma vida sem estresse. É evidente que aqui fora nós não conseguimos viver aquele ritmo de vida. Mas há uma verdade, é que o Deus que está lá dentro está aqui fora. Que o Senhor que alivia a vida deles, alivia a nossa vida também, amados irmãos. Então eu quero deixar com vocês 3 sugestões para que vocês saiam daqui endorfinando. Eu agora vou começar a usar essa linguagem.
E os médicos, aqui, o que tem mais aqui é médico que me corrijam quando eu errar, né? Produzindo serotonina, olha aí outra, está vendo? Primeiro, creia no convite de Jesus. Jesus não é nenhum brincalhão, Jesus não ilude ninguém, Jesus não oferece o que não pode fazer. Quando ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, isso é verdade, amém? Agora, há muita gente que vai para o lugar errado, vai para Pai de Santo, vai para terreiro, vai para centro, procura médiuns, despacho para cá, despacho para lá, aí se quebra, se parte, quando só tem pedaço de vida para todo lado, aí é que resolve procurar Jesus, e ele é tão bom que recebe, conserta e põe novo na vida. Por que não ir logo, primeiro, a ele, que pode? Ele diz, todo poder me foi dado, no céu e na terra, e este que tem todo o poder, diz ao estressado, ao angustiado, ao cansado, ao fatigado, ao que está vergado sob o peso de frustrações, de decepções, de mentiras, ele diz, venha a mim e eu o aliviarei, bendito seja o nome do Senhor. A segunda coisa, deixe de lutar em vão. Você fica dando murros no ar sem atingir ninguém. Gasta suas energias, gasta sua força e não atinge ninguém. Faça como um amigo meu faz. Eu disse, como é que você tem tanta facilidade para expulsar demônios? E ele me disse, eu saio da frente e mostro Jesus ao demônio. Digo, olha, se entenda com ele. Diga, é isso mesmo. Não adianta lutar com ele. Aí eu lembrei quando eu era menino no colégio, encrenqueiro, de vez em quando tinha um problema, e aí vinha aquela célebre frase, lá fora eu te espero. E era mesmo, de vez em quando aí tinha um cenário. Só que às vezes o indivíduo que eu dizia que ia esperar era alto, maior do que eu, e aí eu saía com outro, eu dizia, fica aí que eu vou chamar meu irmão. Porque meu irmão era maior do que eu. Agora eu levo para a vida espiritual o mesmo princípio. Quando Satanás ataca, eu digo, espera um pouco que eu vou chamar meu irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Quando o diabo lhe atacar, meu irmão e minha irmã, com setas, com armas, não vá para cima dele na sua força, mas diga, vou chamar meu irmão. E só o fato de você mencionar o nome de Jesus, o inferno já bate em retirada. E em último lugar, humilhe-se diante do Senhor e tenha fé. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Spurgeon, grande pregador, disse, uma pequena fé levará a nossa alma até o céu, mas uma grande fé trará o céu até a nossa vida. De modo que a fé é fundamental. Li a história de uma mulher que estava à beira de uma estrada, precisando de uma carona, e passou um caminhão, e essa mulher estava ali na estrada, sol quente, poeira, com um fardo enorme na cabeça. E o motorista parou, ela subiu, foi para a carroceria do caminhão e a viagem seguiu. E diz a história que ele olhou uma hora lá pelo retrovisor e percebeu que ela estava sentada na carroceria com um fardo na cabeça. E parou, foi lá e disse, minha senhora, deixe o caminhão levar seu fardo. A senhora não se deu conta de que há um motor potente? De que esse é um caminhão que tem muita força? De modo que sente aí, fique tranquila. E às vezes eu penso que na vida com Deus há muita gente fazendo isso. Entregou a vida a Jesus, mas continua levando o fardo. Entregou a vida ao Senhor, mas o peso, ela diz, não, deixe que eu levo. Entrega teu fardo ao Senhor nessa manhã.
O teu fardo pode ser um marido, uma esposa, um filho, o trabalho. O teu fardo pode ser pecado, doença, não importa. Pega esse fardo hoje e entrega. Coloca nas mãos de Jesus. Porque, como leu o reverendo Geucílio no início, Ele é quem vai levar os nossos fardos. O profeta Isaías, no capítulo 46, registra Deus dizendo assim: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego nos meus braços, até a vossa velhice. Olha o que Deus diz: e eu serei o mesmo, e ainda até a vossa velhice eu vos carregarei. Já tenho feito isso. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei, e vos levarei nos meus ombros. Aleluia. Foi por isso que Paulo, ao se despedir de Timóteo, quando ia morrer, escreveu-lhe uma carta e disse: estou bem certo de que Ele é poderoso para levar-me até o seu reino celestial. Pega o seu fardo hoje, dê nome a Ele e diga: Senhor, estou cansado de querer levar, mas não posso. Pois bem, de hoje em diante Ele é teu, e você vai sair por estas portas livre, solto, tranquilo, alegre, feliz, porque o seu fardo vai estar nas mãos de quem tem força para levá-lo. Amém. Curva a sua cabeça. Eu quero fazer um apelo. Eu gostaria de orar por todas aquelas pessoas que a seu próprio modo vivem a agonia de carregar um fardo pesado. Isso porque não há fardo leve. Às vezes a gente tem a ilusão de que o fardo do outro é leve, mas para ele é pesado. Os nossos fardos pesam, mas nessa manhã há alguém aí junto de você dizendo: dá-me o teu fardo. Como disse o Senhor a Isaías: eu já tenho carregado vocês desde a meninice e vou carregar até a velhice, porque eu sou o mesmo e não mudo. Então a opção é sua. Quer continuar gemendo vida fora e levando o fardo, ou abre mão nessa manhã de verdade para que Ele leve? Agora é entregar e não ficar mais preocupado. Este problema já não é meu, é dele. Quem gostaria de fazer isso, eu vou pedir que fique de pé aí no seu lugar, e nós vamos orar em nome de Jesus. Amém. Se tens lutas, problemas e triste é o andar, se o fardo é pesado de carregar, alguém que espera e pronto está, pois Jesus Cristo quer ajudar. É o Senhor Deus do tempo, do espaço, do sol. É o Senhor da bonança, conforto na dor. O Senhor Deus do vento, montanhas e mar, Criador Deus da música, amigo
forças em todos queremos